Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Eu sou o Vitor Fernandes aqui mais uma vez em mais um vídeo do Núcleo Estudantil Ágora e, mantendo agora a nossa tradição de novembro como o mês da consciência negra, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Egito. O Egito, né, falar um pouquinho, um resumão de Egito hoje e falar do Egito como uma civilização primordial, uma civilização que fez diversas coisas inéditas aí na história da humanidade, inclusive pirâmides gigantes nesse formato específico, né? Temos outras pirâmides no mundo, mas são de formatos um pouco diferentes. Começando então, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do Egito ser uma dádiva do Nilo, né? Acredito que todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida. O Egito é uma dádiva do Nilo. Bom, primeiro, é importante a gente saber que o Egito, na verdade, é uma dádiva da capacidade dos egípcios. Como assim? O Egito não seria o Egito se não tivessem pessoas para domar e saber usar o Rio Nilo. Se eles simplesmente utilizassem o Rio Nilo como uma fonte de água e só não soubessem domar ele, eles iriam acabar tendo sérios problemas com o Rio Nilo, porque as cheias dele são, se não souberem ser controladas, elas vão destruir as plantações que tiverem em volta e é isso, né? É muito uma questão de saber controlar a época do ano certa, controlar as cheias do rio, aonde ir, até onde não ir, quando colher, quando plantar. E bom, atribuir essa grandiosidade do Egito a algo que não seja o trabalho dos próprios egípcios é uma moda, né? Desde a antiguidade. Por exemplo, o próprio Heródoto, ele falando sobre o Egito, ele diz que o Egito é uma dádiva do Nilo, que é uma dádiva dessa questão natural, de um fator natural. E não que, na verdade, o Egito é uma dádiva da grande capacidade dos egípcios em conseguir fazer um local tão incrível, né? É claro que o rio é importante, mas se não fosse o trabalho, o rio não teria servido para tudo que serviu. Atualmente, a gente continua tendo esse problema com pessoas ligando o Egito e a sua grandiosidade a alienígenas. Se você acredita em alienígenas, tudo bem, mas a humanidade é capaz, cara. Acredite nisso também, acredite nisso. O trabalho e a organização são as dádivas, né? O Egito é uma dádiva do trabalho e da organização que eles tinham. E esse trabalho, em grande parte, era feito pelos felá. Os felá são os trabalhadores em si, seriam os camponeses, né? Não acredito que camponês seja atemporal, né? Trabalhador do campo, né? Camponês. Né? E, de acordo com o Jaime Pinsky, o Egito é o primeiro modelo de administração centralizado do mundo, ou seja, um local e todo mundo dentro daquele local está no mesmo governo, sob né, a figura do faraó, que domina todo o Egito de uma vez só. E a identidade egípcia está ligada a todo esse local, todo esse reino, diferente da Mesopotâmia, onde as identidades estavam ligadas às cidades em que as pessoas viviam. Você podia viver em Mênfis, mas você é egípcio, né? Mesmo assim. Continuando. Bom, o faraó, a figura do faraó. O faraó, como a gente conhece, ele surge depois que as terras são unidas. O que é isso? Como assim as terras são unidas? O Egito, lá para muitos e muitos mil anos atrás, ele era dividido entre Alto e Baixo Egito e a gente tinha lideranças diferentes. Até que esse Alto e esse Baixo Egito são unidos por uma figura lendária, né, chamado Menés, que é o que está escrito aqui, ó, pós-Menés, é o Egito pós-Menés, pós a união que ele fez, que seria o primeiro faraó. Não se tem comprovação de que esse tal Menés, né, realmente tenha existido como uma pessoa, mas atribui-se a essa figura lendária, né? O Menés foi aquele que uniu o Alto e o Baixo Egito, o primeiro a colocar a coroa das duas terras, e o primeiro grande faraó do jeito que a gente conhece os faraós, dominando o Egito inteiro. E aí dá-se o início ao Antigo Império, mas a gente vai falar disso já já. O faraó, ele é um símbolo vivo de divindade. Ele é a divindade na Terra, a divindade encarnada. Ele é um deus vivo. E aí, ele pode ser o próprio... Existem diversas figuras do que o faraó seria. O Horus reencarnado, Ra reencarnado, Amon-Ra. É muita história do Egito, então tem muitas formas. De muitas formas isso foi entendido. E graças ao seu poder divino é que o Egito seria tão abundante, tão rico, tão próspero, né? Seria o próprio poder divino imbuído ao faraó que faria as coisas acontecerem do jeito que aconteciam. As cheias virem nas épocas das cheias e as secas virem nas épocas das secas.
plano natural do Egito estaria ligado à divindade do faraó. Um deus vivo que tinha muitos títulos, lembra até a Khaleesi do Game of Thrones, por exemplo, Ramsés II, famoso, né, da Bíblia, se bem me lembro, né, o cara do Moisés. Ele tinha diversos títulos como Todo-Poderoso, Armado da Justiça, Defensor do Egito, que amarra os países estrangeiros, Rico de anos, Grande pelas vitórias, Rico de justiça de Ra, Eleito de Ra e Amado de Amon, Ramsés. Isso lembra a gente até aí a referência da cultura pop ao Game of Thrones, né? Khaleesi, a Anã Queimada, Quebradora de Correntes, Rainha do Grande Mar de Grama, né? A arte imita a história, essa é a verdade. E, bom, o faraó também era chefe militar, não só um deus, não só um imperador, um rei, como também o chefe militar e, em diversos momentos também, figura muito importante numa questão de organização religiosa, né? Então o faraó, meu irmão, o faraó era de tudo um pouco que possível, até porque ele era Deus, um Deus, né? E aí, aqui como eu falei, que a gente já fala depois, os impérios. A gente tem 3 impérios desde a época da união do Alto e do Baixo Egito. A gente tem o Antigo, o Médio e o Novo, né? São 3 impérios diferentes e eles são mais ou menos datados dessas épocas. A realidade é que a gente não tem como ter datas perfeitas, específicas e tudo mais. A gente está falando de tanto... Pensa assim, a gente está falando de tanto tempo atrás, mas tanto tempo atrás, que a gente, indo para frente agora, caminhando para frente, a gente não chegou ainda lá. Quando a gente fala do Antigo Império, ele tem início em 3200 a.C. 3200. A gente está em 2020. A gente está longe pra caramba de 3200 depois de Cristo. A gente não consegue nem enxergar, nem pensar nisso direito. Agora, pense nisso para trás. É muito difícil, porque a gente não está só a 3200 para trás também. A gente está a 5 mil. A gente está 5 mil anos na frente disso aqui. Então é difícil determinar esse tipo de coisa. Então a gente tem o primeiro império de 3200 a 2300 a.C. Lembrando que antes de Cristo o calendário roda ao contrário, os anos vão diminuindo. A gente tem o Médio Império de 2000 a 1580 a.C. e o Novo Império de 1580 a 525. O Ramsés II, né, que é esse cara aqui, inclusive, eu botei aqui a estátua, esse aqui é o Ramsés II, ó, grande Ramsés, que se bem me lembro eu, é o faraó da Bíblia, né, da parte de Moisés e tudo mais, ele só tá no Novo Império, né? Então, Ramsés II foi faraó nesse período de Novo Império, que durou de 1580 a 525. Não me lembro ao certo por quantos anos ele foi faraó, mas enfim. Continuando aí, vamos falar um pouquinho sobre a suposta invenção dos alienígenas para certos canais de televisão. Bom, as pirâmides, elas têm datas extremamente diversas de construção. Tem pirâmides muito antigas, que não deram meio certo, que acabaram se deformando um pouco, porque não foram tão bem construídas quanto as mais novas, e tem pirâmides mais novas, bem mais novas. Mas as que mais chamam a atenção, né, com certeza são as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. E eles construíram as 3 grandes pirâmides que a gente mais conhece, né, as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. E essas 3 grandes pirâmides foram construídas nesse Antigo Império, né, terceiro milênio é o Antigo Império, mais ou menos entre 2800 e 2600 a.C. Agora pense nisso, 2800, nesse espaço, entre 2800 e 2600 a.C., construíram-se aquelas pirâmides colossais, aquelas coisas que tudo se curva ao tempo, mas o tempo se curva às pirâmides. A gente está em 2020. A gente tem noção de como construir uma pirâmide. Claro, hoje em dia a gente tem noção, só não tem por que construir. E a gente não consegue enxergar. Pare e pensa um pouco. Como você acha que vai estar o mundo em 2600 depois de Cristo? A gente está em 2020. Faltam 580 anos para isso. Você consegue imaginar daqui a 580 anos? Não dá. Então, para você ter noção de quão antigo é o Egito, as pirâmides nos mostram o quão antigo é o Egito. É muito tempo atrás, muito tempo atrás.
Voltando aqui, eu fico muito maluco pensando nesse tipo de coisa. A gente tem aqui mais uma citação do Jaime Pinsky, que é justamente sobre essa galera que não consegue admitir que pessoas teriam feito aquilo. Não é à toa que basbaques incultos, em vez de tentar entender as pirâmides dentro do conjunto da civilização egípcia, prefiram atribuí-las a seres extraterrestres. É uma solução mais simples e a perfeição das edificações dá margem a esses delírios. Ou seja, é muito mais simples você pensar... Olha como isso é maluco. É mais simples você pensar que alienígenas... aliens. Que alienígenas vieram à Terra e construíram as pirâmides por motivos capciosos do que você acreditar que pessoas fizeram aquilo. Porque a gente não consegue cogitar que pessoas num tempo tão antigo, sem eletricidade, sem internet, sem geladeira, sem as coisas que a gente tem hoje em dia, fossem capazes de construir aquilo. Gente, elas fizeram, né? E é claro, as coisas são tão grandiosas, tão incríveis, que dá margem a esse tipo de loucura. Agora, por quê? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, vamos parar e ver as coisas bonitinhas. A gente tem na Grécia arquitetura, uma arquitetura linda, uma parada muito legal, grande e tudo mais. A gente tem obras, a gente tem a Muralha da China, que é enorme. A gente tem obras muito grandes arquitetônicas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora, as pirâmides do Egito, as pirâmides construídas por africanos, teriam sido construídas por alienígenas. As pirâmides da América Central, as pirâmides construídas por nativos, teriam sido construídas por alienígenas. Gente, é sério? As construções de outros lugares, não. Isso aí, beleza, tá tranquilo, tudo bem. Todo esse movimento de acreditar que esse tipo de obra foi feito por alienígenas é um racismo pra caramba, é um racismo enraizado bem fundo mesmo nessa nossa sociedade. É bem mais fácil você acreditar que pessoas construíram obras arquitetônicas na Europa, aqueles castelos enormes, aqueles templos no alto de montes. Isso beleza. Agora, construções que vieram da África e são alienígenas? Gente, isso é racismo. Pode não parecer quando você olha de cara, mas é. É. E aí chega um momento em que, como falar que é alienígena fica muito... pessoas das áreas das ciências sérias e tal não podem falar esse tipo de coisa. Então elas deixam isso pros caras meio habitolado. E aí, eles fazem o quê? Separam o Egito. Não, o Egito é quase Oriente Médio, não é África não. Ah não, o Egito, vamos fazer alguma coisa sobre o Egito? Ah, coloca os atores brancos pra fazer a galera do Egito. Ah, e faz o casting da série sobre o Egito, coloca todo mundo branco. É tudo um movimento para você tentar tirar o Egito da África, desafricanizar o Egito. Porque lá nós temos construções faraônicas, que para eles, já que falar que é alienígena é muito maluquice, eles não vão falar isso, mas vão tentar colocar o máximo falando que o Egito não é negro, não, o Egito não é africano, não. Puta, racismo. Pelo amor de Deus. Já passou há muitos milênios da hora da gente parar de pensar nesse tipo de coisa, beleza? O Egito está na África, essas construções foram feitas por africanos, e é isso, gente. Isso é história do povo africano. Aceitem. Se você não quiser aceitar, mas vamos seguir no nosso slide. E aqui, ó, a nossa referência bibliográfica. Jaime Pinsky, As Primeiras Civilizações. Tem várias edições desse livro. Eu usei a 25ª edição de 2011, mas esse livro é mais antiguinho. E eu botei um meme aqui que eu acho divertido. De um faraó, na verdade, um deus. Eu não sei ao certo que figura é essa. Eu chutaria um faraó, mas pode ser um deus que eu não conheço, na verdade, que eu não sei identificar. O que importa é o que está escrito, né? Sabe o que cairia bem aqui? Uns puta dos triângulos gigantes. Eu acho divertidíssimo. Enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo do Núcleo Estudantil Ágora. Desculpe se eu me prolonguei na minha crítica social, tá bom?
E, bom, espero que vocês estejam acompanhando os vídeos dos meus colegas, espero que vocês estejam vendo os nossos textos, as nossas resenhas, espero que vocês estejam gostando muito das nossas colaborações, da Júlia Caldas, do Luiz Otávio, da Raíssa. Tem uma galera colaborando com a gente muito legal, tá? Uma galera que, cara, tá fazendo isso realmente por amor à história. E olha, meus beijos, meus obrigados a todos vocês que estão contribuindo, tudo bem? E, gente, é isso. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo meu, que vocês sabem, daqui a pouco. É um atrás do outro. Eu trabalho sem parar. Beijo!